bom dia. Como é que tá sendo a tua semana? Como é que tá sendo aí o seu fim de semana, o seu mês, o seu fim de mês? Então sejam bem-vindos. Se inscrevam aqui nesse canal, né? Gente, ativa os sininhos aí para você receber os vídeos que têm sido diários, vídeos caseiros, vídeos sem edição, vídeos para edificação da sua fé, da sua vida, que tem feito assim grandes mudanças, né? Na vida de muitas pessoas, e eu quero hoje compartilhar aqui com você, né? Às vezes, quantas vezes eu dormia com Satanás, quantas legalidades, quantas brechas, e Satanás, ele só trabalha quando existe altares, ilegalidades em nossas vidas. Se você não conhece meu testemunho, então assista os vídeos ou adquire o meu livro Florescendo no Deserto. Se você quer saber mais de batalha espiritual, laço de alma, né? Esse lugar que você precisa combater, inclusive uma grande parte do meu testemunho, estão abertas ainda o aulão de mentoria que está aqui na descrição, o link. O investimento é de apenas R$ 5, então nós estamos fechando, é o último aulão do ano. Então, se você quer ter esse tempo de aulão de atendimento, mentoria, gente, o investimento é baixíssimo, então vale a pena adquirir. É acessível a todos, então na descrição tem o nosso contato e o link. Não está aberto para pagamento, somente aberto para você entrar dentro do grupo e já garantir a sua vaga. E eu quero compartilhar com vocês alguns altares que eu levantei em momentos de carência na minha vida, que trouxe grandes danos para minha saúde espiritual, onde eu perdi a minha comunhão com o Senhor, a minha intimidade com o Senhor, eu já não conseguia mais orar, eu não conseguia ser e me sentir feliz, eu não conseguia prosperar em área nenhuma. E eu tive um período em que eu estava vivendo num mundo, né, sobrecarregada, cansada, muito estressada, trabalhando, e uma demanda muito grande. E eu vou te falar que muitas vezes a tua própria chamada, ela te afasta do propósito de Deus. Como assim, pastora? Calma aí, fica até o final desse vídeo, você vai entender o porquê. Muitas vezes colocamos o ministério acima de tudo, colocamos a chamada e esquecemos que a nossa intimidade com o Senhor não pode ser trocada, vendida e nem barganhada, né? Fazer trocas e barganhar esse lugar. E eu me lembro que eu tive esse período em que eu estava extremamente cansada, extremamente estressada, e eu era constantemente bombardeada na mente. Satanás sabe a área em que eu sou fraca e que você é fraco, e ele sabe como te dar lapada, ele sabe como te derrubar, porque ele não é criativo, mas ele é repetitivo, ele não é estrategista, e ele simplesmente sabe te entregar a bandeja que você vai simplesmente sentar e se deliciar. E eu tive esse período em que eu comecei a ser muito bombardeada na minha mente, e sempre era na área noturna, na parte da noite. Por quê? Primeiro porque a hora que nós vamos dormir é a área que o teu cérebro, ele precisa descansar. E aí o seu corpo, ele entra num estado para poder entrar em descanso. E é nessas horas em que demônios trabalham, inclusive horários da meia-noite e horário das 3 da manhã, onde existem caixas de demônios que trabalham, inclusive até mesmo certos trabalhos são feitos nesses horários, né? Temos aí os sucumbos e os incubos, demônios que trabalham nessa área sexual. E nesse período eu estava sendo bombardeada na minha mente. Gente, era algo incontrolável, né? E eu cedia, né? Satanás lançava na minha mente: consome pornografia, vai lá e vê aquele vídeo, é só hoje, amanhã vai ficar tudo bem, vai te aliviar, você vai dormir e vai ficar tudo bem. E eu passei por longas noites consumindo pornografia, eu comecei a ter insônia, eu não conseguia, ao acordar pela manhã, parecia que o sono que eu tinha era um sono, gente, parecia que eu estava com anemia profunda, de tanto desgaste da noite anterior. E eu comecei a sentir uma profunda tristeza, e eu comecei
a olhar no espelho e dizer: Espírito Santo, essa pessoa não sou eu. O que está acontecendo comigo? Eu estou cedendo a uma vontade satânica, a uma vontade que o inimigo ele tem colocado, ele tem ardido e eu tenho cedido. Ali eu levantei um altar de prazer. E o inimigo, o diabo, ele só trabalha onde há altares. E aquele lugar onde eu praticava, que era o local da minha cama, era o horário que eu estava sozinha, e eu comecei a ter várias e vários desejos, e vários desejos, e vários desejos, e eu comecei a perder o controle. E eu começava a buscar a oração e eu não conseguia. Eu percebi que aquele altar precisava ser quebrado. O que estava dentro do meu celular? O que estava por trás de uma mulher forte que trabalhava, segura? Havia alguém que estava com um altar, entregando a área em que eu fui machucada, ferida. Ali eu me refugiava. E por muito tempo eu permaneci assim. E eu comecei a ver que enquanto eu não pedisse perdão, me aquebrantasse, eu comecei a clamar. E aí eu me lembro, gente, que eu comecei a lembrar da história de Davi. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, mas Deus não tirou a espada da casa de Davi. Deus não retirou as consequências. E eu comecei a viver consequências. Tudo começou a desmoronar financeiramente na minha vida, ministerialmente. E eu comecei a levantar naquele período altares que só eu sabia que estavam dentro de mim. Eu perdi minha comunhão, eu perdi a minha vida com o Senhor, que para mim era o principal pilar. E eu comecei a ficar com a mente tão confusa, bombardeada, e isso acontece com altares que a gente levanta. Então, por isso que eu digo que a nossa vida ela é 100% espiritual. O resultado daquilo que acontece no plano físico, ele é resultado daquilo que eu faço no mundo espiritual. E a minha vida estava o quê? Encarcerada. Eu estava aprisionada. E eu chegava pela madrugada e aquela vontade me consumia. Durante o dia não, porque eu trabalhava, estava agitada. E eu comecei a não dormir mais. Eram noites e noites muito em claro. Eu comecei a fazer uma caminhada para ver se melhorava. Só que eu estava com um problema gravíssimo, espiritual. Sono profundo. Não tinha prazer de fazer mais nada. E aí eu comecei a perder e desacreditar até mesmo da vida sentimental, do amor. Então, para você pensar, eu quero trazer para você algo nesse vídeo. Qual é o altar que você tem levantado? E aí eu quero te dizer, o altar da vida sexual, ele traz consequências gravíssimas na tua vida, na tua psique, na tua alma, nas tuas emoções. E é como se tivesse um muro. Deus tem algo extraordinário para te entregar, mas você está lá, naqueles pecados de estimação, altares. O diabo ele só trabalha onde há altares e ilegalidade. E aí eu comecei a perceber, gente, eu comecei a ter problema financeiro, comecei a sofrer acidente, eu comecei a ter problemas com telefone, quebras, consertos, o dinheiro não dava, por mais que eu trabalhasse, o dinheiro não dava, eu comecei a ver coisas na minha casa sendo quebradas. E aí talvez você que está assistindo vai falar que balela, o mundo espiritual é real. Satanás estava trabalhando fortemente na minha vida sexual, até que eu precisei olhar para todo aquele cenário e ver onde é que eu estava depois de tantos anos. Entenda uma coisa, reconheça o que está dentro de você. Reconheça que não há nada de bom dentro de você. Aí eu me lembro da história de Davi, que ele confessou. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz uma oração dentro do meu quarto e eu falei, Espírito Santo, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa consumidora de pornografia.
Eu não sou uma mulher que assiste, e, gente, eram coisas tenebrosas que eu consumia. E eu comecei a falar, Senhor, eu sou a mulher que o Senhor chamou para ser. O Senhor me arrancou de um buraco profundo, eu não vou entrar em outro buraco profundo. E eu comecei a falar, e eu comecei a falar, e eu comecei a falar. E eu comecei, Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E aí a mente bombardeada. Hoje eu compartilho para vocês essa parte do meu testemunho, porque você vai conseguir vencer. O inimigo, ele pode estar trabalhando nas madrugadas na tua vida. Talvez você está numa constante batalha. O inimigo, o diabo, ele é teu inimigo, mas sua carne também é o seu maior inimigo. Você precisa se santificar. E se santificar não significa que você vai cair. Mas o pecado, ele precisa ser um acidente. Não um cachorrinho de estimação, em que você fecha a porta. E ali você vive um mundo babilônico. O mundo da prostituição. E eu vou poder compartilhar com vocês outras partes dos meus testemunhos. Muita gente às vezes pensa que uma unha vermelha, um batom que você passa, olha, existem áreas na sua vida que só você sabe o que você está enfrentando, que é muito mais do que um batom, que é muito mais do que uma unha, do que um brinquinho que você coloca. Entenda uma coisa, matar a sua carne é morrer para si mesmo. É vencer. Onde é que o inimigo tem trabalhado na tua vida? Qual é o altar que você levantou? Qual é o altar que você levantou e que você não está vencendo? Porque Satanás tem legalidade. Aonde há legalidade, ele toma posse. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava cheia de altares e Satanás tinha posse porque eu estava levantando altares que precisavam ser quebrados. A Bíblia vai dizer que a caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Jejum e oração. Confissão de pecado, colocar para fora, Senhor, eu não tenho nada de bom, eu não sou boa, né? Eu não sou essa boazinha. E ele sabe. Quando você tem um coração arrependido, isso não significa que as consequências não virão, que foi o que aconteceu comigo. Eu mesmo arrependida, no processo da minha libertação, as consequências não saíram da minha casa, né? E eu precisei passar, e eu ainda vou te falar que eu ainda tenho danos, tá? Danos ainda. Tem danos que são irreparáveis. Deus restaura, Deus restitui, Deus ele coloca no lugar, mas existem algumas coisas que Deus deixa lá para te lembrar de onde ele te tirou, para ele te lembrar para tu não voltar mais para lá, né? E talvez para você esse vídeo hoje é um escândalo, uma pastora falando sobre isso. Sim, porque o Espírito Santo está sacudindo você hoje aqui. O seu problema não é natural. Sabe por que sua vida sentimental não vai para frente? Porque você é uma consumidora de pornografia. Você consome pornografia. E você acha que você precisa. E aí você tá aí com a mente totalmente perturbada, visitação de demônio na madrugada, pesadelos constantes. E isso afetou até o meu ambiente familiar. Entenda uma coisa, eu me lembro que eu trouxe uma criança para dormir na minha casa, um amiguinho do meu filho, e ele falou algo que muito me surpreendeu, em que eu vou compartilhar no outro vídeo. Por quê? Porque havia consequências. Havia aqueles altares, havia os altares que eu tinha colocado, que estavam guardadinhos. Olha para dentro de você e veja que não há nada de bom. Olha para dentro de você, para que o Senhor, ele fale, filha, eu vou te socorrer, filho, eu vou te socorrer. Seu problema não é natural, ele é espiritual. Vencemos problemas espirituais aonde? No espírito. Então que você receba esse vídeo aqui, vamos para a segunda parte. Dando continuidade aí, gente. Não deixem de se inscrever no canal. Um grande beijo.